Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé e para darmos início então nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós estamos mais uma vez em Tua bendita presença. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos com esta grande congregação invisível através desta programação, a mensagem do sétimo anjo, e nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos dê a inspiração, perdoe todas as nossas fraquezas, nossas falhas, e que o nome do Senhor possa ser glorificado através dos teus filhos, através do teu povo, e que todos sejam abençoados para a glória do teu bendito nome, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos nesta hora, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados, a escritura que vamos ler
está em Romanos, capítulo 1, começando com o versículo 16. Romanos 1, começando no versículo 16. Carta do apóstolo São Paulo, não é? E enquanto os irmãos procuram, os que gostam de acompanhar, nós vamos dar as nossas notinhas rotineiras, não é? Sobre esta programação. Este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, e é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos são realizados ali todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18h30. E você é nosso convidado especial. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali nós temos cultos todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. Todos são bem-vindos, pela graça de Deus. E nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde nós retransmitimos toda a programação aqui do canal. Então, qualquer irmão que desejar ser participante de um desses grupos, é só fazer a solicitação e nós estaremos adicionando você com muito prazer, não é? Então, o número do WhatsApp está aí na descrição do vídeo, embaixo. E se você precisar de receber oração do povo de Deus, você pode deixar o seu pedido aí também nos comentários e nós estaremos orando, estaremos aplicando a nossa fé, o nosso amor divino, amor fraternal em favor de cada um. E agora nós temos o nosso pedido, não é? Que você, quando for assistir, não esqueça de clicar no joinha assim, né? Você clica ali e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque isso ajuda a plataforma a impulsionar os vídeos quando eles são publicados, porque o YouTube entende que está havendo aceitação, então eles publicam cada vez mais, eles impulsionam, né? É isso. Então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Somente esses 2 versículos para a nossa base aqui do nosso culto, porque nós estamos estudando a mensagem eventos modernos são esclarecidos por profecia, não é? Nós já estamos caminhando para o final dela já, não é? Já estamos no parágrafo 161. E vamos continuar aqui extraindo os conselhos proféticos para as nossas almas, para a nossa edificação espiritual. Então, parágrafo 161, nós vamos aqui. E isso é o que a igreja fez hoje. Quando ele fala igreja, é a igreja no modo geral, não é? Os evangélicos, enfim, todos os cristãos, de um modo geral, não é? É o que a igreja fez hoje. Vocês afastaram da antiquada experiência que tiveram anos atrás, quando ficavam de pé nas esquinas
e pregavam o Evangelho, saíam dessas organizações e se chamem um povo livre. Não porque vocês estão envolvidos nisto novamente, como um porco ao seu espojadouro ou o cão ao seu vômito. Sim, isto o fez vomitar da primeira vez, o fará vomitar novamente. Isso mesmo. Deus os vomitou de sua boca. Ele disse: tu és morno, nem quente nem frio. Tem algumas reuniões, então tocam algumas músicas, cantam um pouquinho, quando é absolutamente... tornou-se quase uma vergonha para o cristianismo. Então, ele está fazendo aqui essa afirmação que, na verdade, é uma correção para todos os crentes, independente de quem seja, para mim também, para todos nós, não é? Porque o cão, ele come e depois ele vomita, né? Come muito, depois vomita. E então, só que depois ele sente saudade daquilo outra vez e volta a comer aquela coisa imunda que ele vomitou. Então, se ele vomitou, porque lhe havia feito mal no organismo, depois ele vai e come outra vez. Então, ele estava falando no aspecto do crente que vomitou muitas coisas erradas, muitos costumes, para entrar numa vida decente, uma vida cristã, uma vida de fé, de seriedade com Deus. Mas depois o tempo passou, eles vomitaram aquilo, depois o tempo passou e eles voltaram a comer aquilo. Então você pode observar, você que é um crente mais velho, mais antigo, né? Você olha e observa. Esses dias eu estava indo por uma rua, vi um irmão descendo a rua com a sua pastinha, que ia indo para a igreja. Um irmão assim ao redor de uns 85 anos. Pode ser que não, mas provavelmente esse irmão já tenha sido crente lá aos seus 60 anos, 50 anos, às vezes. E ele se lembra perfeitamente quando ele vomitou o mundo de dentro de si, né? Como aconteceu com todo verdadeiro crente. Aí o que ocorreu depois? Aí o tempo foi passando, a modernidade foi chegando, as pessoas foram se acostumando com o pecado novamente e começaram a praticar as mesmas coisas que praticavam antes. E aí então isso significa que voltaram ao vômito. Esse é no aspecto humano, né? Agora, no aspecto espiritual que ele falou por último aqui, ele está se referindo ao Senhor Deus, ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz assim: não és quente e nem fria, mas porque és morna ou morno, vomitar-te-ei da minha boca, disse a Bíblia, né? Ele acabou de falar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a parte, né? Não, acho que ficou mais para trás, nós vamos gastar o nosso tempo procurando, né? Mas você sabe muito bem que está escrito na Bíblia, né? Que és morna, nem fria, nem quente, nem frio, nem quente. E porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então o profeta ensina isto, que se você toma uma água morna, aquilo, às vezes a pessoa precisa provocar vômito, então ele toma água morna e a água morna lhe provoca vômito.
E quando a pessoa é morna, aí nem é descrente definitivamente e nem é crente genuíno. Então fica aquela coisa ali, meio termo, morno ou morna, né? E aí, isso não é só um crente individualmente, não. São as organizações religiosas chamadas cristãs, né? Ficaram titubeando entre o mundo e a palavra de Deus, entre o mundo e o evangelho. Então se tornou uma coisa morna. Aí a Bíblia diz que o Senhor vomitaria de sua própria boca. Agora vamos observar mais um detalhe ainda, né? A boca de Deus é o seu profeta. Isso é inegável. Porque uma certa vez lá no Velho Testamento, quando um certo povo procurou a Josué, parece que eles estavam com problemas, esse povo estava com problemas com outras nações e eles precisavam de ajuda, precisavam de socorro, não é? Então eles procuraram a Josué e mentiram para ele e disseram que eles eram um povo de um lugar longínquo e saíram de suas terras porque ouviram falar as proezas que Deus fazia através deles, e eles vieram para se encontrar com Israel. E eles estavam cansados, suas roupas estavam rasgadas, o pão que eles haviam pegos lá em suas casas já tinha embolorado, né? E então a Bíblia diz assim, se você procurar pelo assunto, você vai encontrar, né? A Bíblia diz assim, que eles não consultaram a boca de Deus e aceitaram fazer uma união com eles. Aceitaram-os no meio deles para fazer parte deles. E na verdade eles estavam encrencados com as outras nações. Eles não eram esse povo de longe, não. O pão deles não tinha nada a ver com o pão muito antigo. Foi tudo uma armadilha que eles fizeram para Josué. E a Bíblia diz assim, e Josué então fez aliança com eles e depois teve problemas porque teve que enfrentar os inimigos deles, porque tinha feito uma aliança. E a Bíblia diz assim, mas por que aconteceu isso? Porque eles não consultaram a boca de Deus. Eles não foram ao profeta para consultar o Senhor Deus. Então a boca de Deus na terra é o profeta. Agora, a palavra de Deus está na boca de Deus. Então a boca de Deus fala a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, ou então, nos tempos que a Bíblia ainda não estava escrita, a palavra que Deus mandava, e que depois foi sendo compilado nas Escrituras, aquela palavra saía da boca de Deus, que era seu profeta. E então, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ainda nesta era em que nós estamos vivendo, existe um profeta de Deus também, então esse profeta é a boca de Deus. E a palavra que sai da boca desse profeta é a palavra de Deus. Porque o Senhor põe a sua palavra na boca do seu profeta, não é? Então, isso aqui é muito profundo, quando ele diz que foi vomitado da boca de Deus. Quer dizer, ser vomitado da boca de Deus é ser condenado pelo profeta de Deus. Isso é sério, é preciso que se tenha mente espiritual para compreender essas coisas. Então, o profeta de Deus condena essas coisas, porque o profeta de Deus é a boca de Deus, e a boca de Deus condena essas coisas do falso cristianismo. Por isso eles são vomitados da boca de Deus, não é? Vamos em frente aqui.
Meu filho me chamou o outro dia para ver uma televisão que deveria ser um encontro musical aonde as pessoas vão. Aquele bando de mocinhos, né? A aparência mundana ali de pé, requebrando-se como se faz com o rock and roll e cantando aqueles hinos, é uma vergonha, não é? É uma vergonha. Às vezes você olha nas músicas profanas, músicas sertanejas, por sinal tem músicas sertanejas que fala da natureza, fala da boiada na estrada, fala da porteira velha. São músicas sertanejas bonitas, tem uma letra bonita e tem também uma música, né, bonita. Agora, parece que seria muito melhor ouvir uma dessas do que ouvir determinados hinos que se canta em nome de louvor a Deus. Isso causa náuseas em Deus, esse tipo de coisas que acontece agora no meio do chamado cristianismo, não é? Então, cantando, e deixa eu falar outra coisa, isso não significa que você não pode cantar na igreja, que você não pode ter uma igreja avivada, que canta corinho, bate palma, dá glória a Deus, né? Se alegra na presença de Deus. Não é isso, não. A questão é o ritmo mundano. E você sabe que o profeta de Deus para esta era diz que o Espírito de Deus da era, que foi enviado naquela determinada era, combate o espírito imundo daquela era. Aí quando passa aquela era, passa aquelas influências, aí o Espírito de Deus vai em frente para combater o espírito imundo da era seguinte. É sempre assim, não é? Mas então, cantando aqueles hinos, é uma vergonha para Jesus Cristo. Jesus sente vergonha do povo chamado cristão, do povo que toma o seu nome, porque Jesus era o Cristo, né? E o povo são os cristãos, os adeptos de Cristo, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. E aí Jesus se sente vergonha de ter um certo povo, um determinado povo, que se chama de seus discípulos e vivem cantando esse tipo de coisas nas reuniões religiosas, em suas reuniões de fé, né? Bom, não existe mais solenidade na igreja de modo algum. Parece que tudo se tornou algo como rock and roll e um desfile de modas, em lugar da igreja do Deus vivo, onde Jesus Cristo pode se manifestar em poder. Ao que parece, há algo errado em algum lugar. Então, estão deslizando para fora, e a Bíblia diz que seria assim. Estão vendo? Veja, onde vocês estão, cuidado, acordem, antes que seja demasiado tarde. Esse é o conselho da boca de Deus para nós. Acordem antes que seja demasiado tarde. Agora, nós encontramos que ele disse: quem pode ir até lá e enganar Acabe? Agora ele volta no espírito de mentira, não é? Conforme nós já lemos em programação passada. Então, o que aconteceu? É como nós dissemos, Acabe e Josafá trocaram de roupa para que eles fossem confundidos um com o outro. E um soldado, ele atirou uma flecha a esmo, né? Ele
não se sabe exatamente o que aconteceu, se ele não estava bem das suas faculdades mentais ou o que foi. Ele atirou a sua flecha para qualquer lugar e pegou no rei de Judá, entre aspas, claro, né? E quando foi ver, não era o rei de Judá que tinha morrido, era o rei Acabe. E aí puseram ele no carro dele, você já leu essa história, não é? Puseram ele no carro dele e qual seria a próxima notícia? Qual seria a próxima ordem? Atenção, atacai! Não, não foi. Não foi isto. Atenção, todos retornem para suas casas. A batalha está interrompida. O rei está morto. Oh, meu Deus! O profeta está dizendo aqui, olha, né? Ele tá dizendo aqui para nós tomarmos cuidado aqui, ó. Acordem antes que seja demasiado tarde. Isso é para cada crente, já que a igreja como um todo, as massas como um todo não obedecerão essas coisas, então que individualmente cada um acate esse conselho. Cuidado, acordem antes que seja tarde demais, porque lá em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo está do lado de fora, batendo na porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, se alguém lá de dentro abrir a porta, então ele entrará na casa daquela pessoa, que é o coração daquela pessoa, e haverá uma comunhão entre ele, o Senhor Jesus Cristo, e aquela pessoa, né? É isso que ele está falando para nós aqui. Agora nós encontramos o que ele disse: quem pode ir até lá e enganar Acabe, para fazê-lo subir até lá, para cumprir as palavras daquele profeta que era Elias, né? Veja, se o profeta disse uma palavra, o céu e a terra passarão, mas ela não pode falhar, porque isso está escrito em relação à Bíblia Sagrada, não é? Está escrito: passarão os céus e a terra, porém minhas palavras não hão de passar. Que palavras? São as palavras que estão escritas na Bíblia. E essas palavras que estão escritas na Bíblia não foram ditas pela boca dos profetas de Deus, pelos apóstolos de Deus, né? Então, essa é a palavra de Deus, que não passa, pode passar o céu, mas a terra, pode passar o céu, pode passar a terra, mas essas palavras não podem passar. Então, é bom que nós paremos, é bom que nós reflitamos, é bom que todos possam levar em consideração essas verdades, não é? Ela não pode falhar, ela tem de se cumprir. Então, o que Elias disse era a palavra de Deus, e depois isso ficou escrito na Bíblia. Então, para você não é a palavra de Deus? Hoje, você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. E naqueles dias não tinha nada escrito aqui, mas era a palavra de Deus também, naquela hora, né? Ela tem de se cumprir, portanto, era isso, tinha de acontecer. Ele disse: metei este homem no cárcere interior, sustentai-o com pão de tristeza e água de tristeza. Então esse aqui era para fazer isso com Micaías, o filho de Imlá, que havia profetizado que eles seriam derrotados na guerra, não é?
Quando voltar em paz, eu cuidarei dele. Então, a ordem foi essa. Bota esse homem na cadeia aí e trata ele com pão e água de tristeza, de dores. Aí quando eu voltar da batalha, vitorioso, tomamos Ramote de Gileade, agora é nossa novamente, então aí eu vou cuidar dele. Eu vou tratar com ele. Quem sabe ele pensou, daí nós mandaremos enforcá-lo, né? Matá-lo, enforcá-lo. Veja bem, Micaías permaneceu ali firme, sabendo que tinha o Espírito de Deus. Sua profecia e visões estavam certas. Sua mensagem estava certa, porque era assim diz o Senhor das visões, assim diz o Senhor da palavra. Tinha de estar certa, era assim diz o Senhor. Ele disse: se de alguma forma retornares, Deus não falou comigo. Então ele disse: quando eu voltar, eu cuido dele, não é? Ele disse: se você voltar, então Deus não tem falado comigo. Mas ele tinha certeza absoluta que Acabe não voltaria vivo, porque era a palavra do Senhor, era o cumprimento da palavra de Elias. Oh, meu Deus, que Deus seja bendizido, como dizem os nossos irmãos que falam espanhol, que Deus, nuestro Dios, seja bendecido, né? Seja louvado, aleluia. Então Deus não falou comigo. E vocês sabem o que aconteceu? Claro, vejam vocês, compreenda, irmão, ouça. Claro, Caifás, ele não podia ver isso porque ele não olhou para baixo. Ele era um bispo, esse Caifás, né? Ele era um bispo, ele era uma grande autoridade de todas as igrejas juntas, porque esse homem não pôde ver Jesus. Ele fez uma pergunta aqui: por que ele não pôde ver Jesus de pé? Porque ele não pôde entender. Quando estavam cantando o Salmo 23, o Salmo 22, melhor dizendo, na igreja, e Deus meu, por que me desamparaste? E lá estava ele pendurado na cruz. A parte triste dessa história é isso aqui, que eles já tinham lido essa escritura, não se sabe por quanto tempo. Um sacerdote já de uma meia idade, para idoso, né? Já tinha lido isso, já cantavam esse Salmo 22 há quanto tempo lá na igreja, na sinagoga deles, né? E aquilo estava falando do Senhor Jesus Cristo, conforme ele acabou de ler aqui, né? Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo 22 eles cantavam isso, lá nos dias que Caifás era o sacerdote da igreja, né? E lá estava ele pendurado na cruz. Esse salmo que eles estavam cantando lá na sinagoga estava se cumprindo lá na cruz. O cumprimento das escrituras para o dia deles estava se dando naquela hora, enquanto eles estavam fazendo o culto deles, e eles não puderam perceber isso, passaram por cima disto, passaram por alto. Ele estava pendurado na cruz. As próprias escrituras, o próprio Deus que estavam adorando, eles o estavam condenando e matando como fanático. Eles estavam adorando a Deus
e matando o mesmo Deus que eles estavam adorando lá no Calvário, pregando na cruz. Oh, meu Pai amado, será que isso não acontece ainda agora? As pessoas dizem que estão adorando a Deus e estão crucificando a Deus outra vez, crucificando a palavra, né? Que é Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E eles estão crucificando a palavra e estão cantando louvores à palavra, que é Cristo, né? Isso os abalaria se eu lhes dissesse que isso está simplesmente a ponto de se repetir. A Bíblia diz que ele estava do lado de fora tratando de bater para entrar e ninguém lhe permitia entrar. A quem eu amo, eu castigo e repreendo, eu ralho com ele. É filho, não é? É filho. E a Bíblia disse lá aos Romanos que filho há que o pai não corrija. E o pai ama seu filho, por isso ele o corrige. E se nós estamos sem correção, disse lá em Hebreus, então nós não somos filhos, somos bastardos. Aleluia. Eu ralho com ele, eu o sacudo, mas é porque eu o amo. Abri e deixai-me entrar, sim. Não poderia... Lembrai-vos, eu não queria entrar na igreja, é ele, o indivíduo. Quer dizer, ele está dizendo aqui, não é dentro da organização que ele quer entrar, porque a organização nunca mais aceitará a palavra, nunca mais, mas o indivíduo pode aceitar sim, né? Ele não poderia entrar na igreja, tinham-no posto para fora e trancado a porta. Então, a única organização dentre todas elas é esta era da igreja em que ele estava do lado de fora. Então ele está querendo mostrar para nós que em todas as 7 cartas, em nenhuma delas o Senhor Jesus Cristo estava do lado de fora batendo na porta. Somente na nossa era. Eu estou terminando, eu preciso me apressar um pouquinho, né? Porque essa nossa era é uma era jactanciosa, é uma era orgulhosa, é uma era que se garba de ter todo o conhecimento possível, toda a ciência, toda a inteligência. Então não precisa mais da simplicidade do Evangelho, não é? Então, do lado de fora da igreja, lançado fora, recusado, rejeitado, porque ele foi temporariamente manifestado nas outras igrejas, na forma de santificação e assim por diante, mas aqui, a era que está vindo agora é a completa manifestação da vindicação de Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Eu admito que temos muitos personificadores, isto é, da verdade, não é? Temos muitos personificadores, mas examine o primeiro, o original. Então, se tiver algum personificador querendo vir com uma mensagem parecida com a verdadeira, é só fazer a comparação com a original que saiu primeiro, né? Então nós vamos parar, porque o nosso tempo acabou. E nós vamos orar, pedir a Deus que abra o entendimento de cada filho, de cada filha, para ver estas coisas que estão acontecendo antes que o arrebatamento aconteça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos agradecendo ao Senhor
por termos estado juntos. Essa congregação invisível, espalhada por todas as partes, e nós juntos adorando o Senhor, ouvindo e sendo admoestados pela Tua bendita palavra, ó Pai. E agora eu peço também a cura divina em favor dos doentes, que os doentes, os oprimidos, recebam a bênção, recebam a vitória, recebam a graça do Senhor em suas vidas. Ó Deus bendito, entregamos tudo nas Tuas benditas mãos, para a glória do Teu bendito nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Chegamos ao final, mas não se esqueçam, de segunda a sábado, você tem um encontro marcado com este programa, A Mensagem do Sétimo Anjo, no horário das 18 horas. É claro que se você não assistir às 18, você pode assistir depois, né? Mas 18 horas é a hora da publicação. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até nosso próximo encontro de fé. Amém, amém.